Oi, bem-vindos a mais uma conversa aqui sobre literatura brasileira. Hoje o foco é Helena, de Machado de Assis. Isso mesmo, um romance cheio de camadas, né? E a gente vai se basear bastante na adaptação do Mário Feijó para nossa conversa. Exato. A ideia é, assim, investigar a trama, os personagens, os mistérios que rondam a Helena, sabe? Para despertar curiosidade mesmo. Mas, claro, sem estragar a leitura de ninguém, né? Nada de entregar o final ou as grandes reviravoltas. Com certeza. E olha, a história já começa com tudo. Morre o conselheiro Vale. E aí vem o testamento, uma bomba. Total. Ele revela que tinha uma filha fora do casamento, a Helena. Imagina o choque para a família. Pois é, a reação é imediata, né? Dona Úrsula, que é a irmã dele e tia do Estácio, nossa, ela fica indignada. Vê a Helena como tipo uma intrusa. Reprovação total. Moralista mesmo. Exato. Já o Estácio, o filho, bom, ele fica surpreso, óbvio, mas parece mais aberto. Talvez por dever, talvez curiosidade. Ele topa cumprir a vontade do pai. Interessante essa diferença. E a Helena? Como é a chegada dela nesse clima tenso? Olha, ela chega e é descrita como uma moça bem jovem, uns 16, 17 anos. Bonita, elegante, mas assim, com um jeito modesto, sabe? Uhum. No começo ela parece meio tímida, acanhada até, mas isso dura pouco. Logo ela mostra que é inteligente, que tem uma ótima educação. E se adapta, né? E como? Uma capacidade de adaptação impressionante. Mas tem um detalhe logo no início. O Estácio percebe um olhar nela, algo que ele descreve como curiosidade sonsa e suspeitosa reserva. Já dá um toque, né? Nossa, curiosidade sonsa. Machado não brinca, hein? Isso já planta uma sementinha de dúvida. Como ela lida com isso e com a Dona Úrsula? Com muita, mas muita habilidade social. Ela tem as prendas que se esperava na época. Toca piano, fala línguas, desenha. O pacote completo da moça prendada. Sim, mas vai além. O texto fala numa arte de acomodar-se. Ela sabe ser séria quando precisa, sabe ser leve quando o ambiente pede. É quase Uma atriz social. perfeito. Uma atriz social. E assim, aos poucos, ela vai conquistando as pessoas. Os empregados, os escravos, como Vicente, que vira um super aliado dela, até o padre Melchior. E a Dona Úrsula e o tal Dr. Camargo. Esses demoram mais. Mantém uma certa reserva por mais tempo. Principalmente o Camargo, que é bem pragmático. Entendi. Então ela constrói essa imagem, essa aceitação. Mas e os mistérios? Você falou do olhar dela. Sim, porque por trás dessa fachada de adaptação tem coisa escondida. É aí que o suspense pega. Tipo o quê? Bom, tem uma carta que ela lê escondida. Ninguém sabe para quem é nem o que diz. Depois, ela confessa para o Estácio que ama alguém muito, mas não diz quem é esse alguém. Já complica. E o principal, ela começa a fazer umas visitas secretas, sabe? Sozinha com o pajem, o Vicente. Vão sempre para uma casinha pobre, meio afastada, e tem uma bandeira azul na porta. Uma casa misteriosa. O que ela fazia lá? Ninguém sabe. E isso começa a intrigar todo mundo, especialmente o Estácio. Imagino. Enquanto isso, a vida continua, outros romances aparecem. Sim, a trama não para. O Estácio tem lá um namoro meio sem sal com a Eugênia, filha do Dr. Camargo. Aquele que desconfiava da Helena. Ele mesmo. E, curiosamente, a Helena até incentiva o Estácio a pedir a Eugênia em casamento. Talvez por pressão do Camargo, quem sabe? Que jogo duplo, hein? E, ao mesmo tempo, a dona Úrsula, que já está mais simpática a Helena, tenta arranjar um casamento para ela com um amigo do Estácio, o Luiz Mendonça. Chegam até a ficar noivos. Noivos. Mas e a relação dela com o Estácio? Aí que está o nó. A afeição entre Estácio e Helena só cresce. Fica uma coisa intensa, confusa, perigosa para a época, né? Irmãos? Totalmente. Essa tensão tinha que explodir em algum momento. E explode quando ele a vê saindo da tal casa. Exatamente. A desconfiança do Estácio chega no limite. Ele decide ir atrás, investigar por conta própria. E ele confronta quem mora lá. Confronta. Um homem chamado Salvador. E a coisa fica mais tensa ainda quando Estácio encontra lá uma planta da chácara dele mesmo. Aí não tem mais volta. Meu Deus. E aí a verdade sobre a Helena começa a aparecer, né? Mas a gente não conta. Só diz que, a partir daí, por meio de cartas, confissões, envolvendo o Salvador, a mãe da Helena, o passado do próprio conselheiro... Tudo vem à tona. Exato.
Uma história bem complexa, cheia de segredos antigos, sacrifícios. Que muda tudo. Muda a forma como a gente vê a Helena, as relações todas, é a genialidade do Machado construindo isso. Fica muito claro que Helena é bem mais que um romance de época, né? É psicológico, é crítica social disfarçada, a ambiguidade da Helena é fascinante. Com certeza. O livro discute muito os laços de família, o peso dos segredos, como as convenções sociais lá do Rio de Janeiro do século XIX podiam apertar, sabe? E como os sentimentos são complicados, contraditórios. A forma como a Helena joga com isso tudo. É um convite para pensar. Exato. Ler o livro completo revela muito mais, claro. A gente só deu um gostinho aqui. Fica então essa provocação. Até que ponto o passado, os segredos dos outros definem quem a gente é? O que forma uma família de verdade, né? Aparência ou afeto? É algo para se pensar com certeza ao pegar Helena para ler.